Como destravar na clave de Fá no órgão. Eu sei que essa é uma dificuldade de muitas irmãs e também foi a minha dificuldade no órgão. Então tudo que eu falar aqui, eu passei pela dificuldade, eu venci essa dificuldade e eu vou trazer isso para vocês aqui, tá? O que eu fiz e como que vocês podem ter isso, né? Vocês tendo esse conhecimento, vocês vão, opa, eu preciso fazer isso, eu preciso deixar de fazer isso. E às vezes enxergar, né? Tem muitas irmãs que estão começando do absoluto zero. Então ainda nem sabe, né? Sabe que é difícil. Ouve assim, nossa, claro, de Fá é difícil. E às vezes tem essa crença, né? E fica instaurado ali no ar, ai meu Deus do céu, a clave de Fá é difícil, mas nem sequer chegou a estudar, né? Então, assim, para as irmãs que estão começando do absoluto zero, se você começar da forma correta, né, você não vai ter tanta dificuldade assim. Claro, tudo você vai precisar se desenvolver, ok? Mas para as irmãs que já têm um conhecimento prévio, que já tentou antes, né? São essas irmãs que eu quero ajudar, né? Quem já tentou antes e não conseguiu, ficou travado no meio do caminho. Quem é iniciante, né? Tá começando ali e tá tendo dificuldade. E as irmãs que também estão começando, né, do absoluto zero. Então é importante vocês entenderem que eu quero ajudar vocês nessa parte. E hoje, mais especificamente, falando então da nossa maravilhosa clave de Fá, que muitas irmãs têm aquele pavor, né? Então, vamos começar pelo começo, né? A gente dá o nome de clave de Fá, mas a gente toca a clave de Fá na mão esquerda. Então, isso, né, vocês já sabem. E no órgão a gente então tem essas duas partes, né? Clave de Sol e clave de Fá. Às vezes nem quem estuda ainda a música já sabe o que é clave de Sol, o que é clave de Fá, né? A clave de Sol a gente vai tocar com a mão direita e a clave de Fá com a nossa mão esquerda, ok? E a gente então tem, né, essa dificuldade na mão esquerda por alguns motivos, tá? Então, assim, só para contextualizar aqui, clave de Sol onde a gente vai estar fazendo a leitura da partitura, que é o que a gente usa para tocar os hinos, ok? Então, se você pegar um inário de órgão, você vai ver lá que tem um símbolozinho no começo ali do inário, do pentagrama, que é a clave de Sol, e embaixo, já em conjunto, a clave de Fá. E a gente vai usar a clave de Sol para tocar com a mão direita e a clave de Fá para tocar com a nossa mão esquerda. E aí você precisa entender o seguinte, que a clave de Sol, ela vai estar tocando... O que a gente faz com a clave de Sol? A gente toca um hino, né? A gente está tocando um hino, simplesmente isso. Então, por exemplo, vou pegar aqui um hino. Então, peguei aqui um hino, toquei um hino, por exemplo, né, aqui o hino 281. É isso, eu tô tocando o quê? A melodia cantada do hino. No caso aqui, eu esqueci o nome, o trechinho. O Rei doces nos fez, soldados celestiais. O que eu cantei, eu acabei de tocar. Então, é a melodia tocada. Isso é a clave de Fá, de Sol, perdão. E aí, a clave de Fá, o que ela é? Ela é o acompanhamento da minha clave de Sol. Se você perceber, né, na orquestra da congregação e qualquer outra orquestra, tá? A gente vai ter instrumentos que tocam somente uma clave, que é a clave de Sol, por exemplo, e vai ter instrumentos que tocam só a clave de Fá. Dá um exemplo, clave de Sol, violinos, né, sax alto às vezes, eu não conheço muito, flautas tocam clave de Sol. Então tem esses instrumentos que são os instrumentos de clave de Sol. E tem os instrumentos que são clave de Fá, como violoncelo, viola, tuba, tá? Esses são os instrumentos que tocam a clave de Fá. E aí eles focam só nas suas claves, né? Só que a pessoa que toca órgão, né, a organista, ela vai precisar desenvolver essas duas habilidades. Um olho na clave de Sol, outro olho na clave de Fá. Só que uma vez que você já tem dominado a clave de Sol, você já conhece a melodia do hino, não tem por que você ficar grudada na clave de Sol na sua leitura. Você vai, né, você vai percebendo e vai dando mais o olhar ali para a sua clave de Fá. Você vai treinar mais ela e você vai, na hora de tocar os hinos, a gente vai dar uma atenção para a clave de Fá.
que é onde ali que acontece as passagens e tal. E a organista, para ela ter essa habilidade, né, para ela começar a tocar ali os hinos e sincronizar, o que vai acontecer? Ela vai precisar ter habilidade de coordenação motora, ter habilidade em leitura de partitura, lendo as duas claves ao mesmo tempo. Então, não basta você só saber ler partitura. Você precisa conseguir ter independência das suas mãos na hora que você for tocar, para colocar isso de forma prática, tá? Então, não basta você passar um ano solfegiando, um ano estudando teoria. Na hora que você for trazer isso para a prática, você não vai conseguir, porque você ainda não desenvolveu isso. Então, é como se você estivesse começando a estudar do zero. E aí, você até pode ler partitura. Então, eu consigo aqui tem um Dó, aqui tem um Ré, aqui tem um Mi, aqui tem um Fá. E a clave de Fá eu sei que tem um Si e um Dó. Tem um Fá e um Lá. Mas tá, como que eu faço isso, né? Daí a gente começa a aprofundar nesse assunto, né? A gente começa, então, a sincronizar isso. E aí que entra a independência das suas mãos. Você precisa conhecer o ritmo, você precisa conhecer tempo, dedilhado. E é isso que a gente vai, né, falar um pouquinho hoje. E o que acontece? Por que será que as irmãs que estudam até mesmo nos métodos novos que saiu, né, na metodologia tradicional que saiu agora, por que ainda muitas irmãs têm dificuldade na clave de Fá? Agora, se eu te perguntar, o que você começa estudando quando você está estudando ali, por exemplo, módulo 1? O que você começa a estudar? Clave de Sol, tá? Eu já tô falando de prática aqui, nem vou falar de teoria e solfejo, porque isso nem entra, né, assim, no contexto aqui, porque aqui a gente já vai falar de contexto de prática. Então, o que a gente começa a praticar aqui? Clave de Sol, beleza. Aí, daqui a pouco, eu já começo a pegar um pouquinho da clave de Fá. As figuras que eu começo a treinar são figuras de notas longas, durações longas, como semibreve, mínima, beleza. Aí, se você andar mais um pouquinho assim nos exercícios, o que mais que tem ali? Logo quando você está começando a sincronizar a sua mão direita com a mão esquerda, já aparece o uso do metrônomo. Meu Deus do céu, aí já assusta, né? Porque você nem bem está sincronizando a sua mão direita com a esquerda, você já tem que fazer isso com o metrônomo. Aí é uma bagagem a mais, é como se eu colocasse uma coisa a mais na minha mochilinha. Na minha mochilinha tinha clave de Sol, clave de Fá, e eu estava aprendendo a ler aquilo, né? E ainda tem pouco tempo que eu tô lendo, né? Uma iniciante. Aí, se não bastasse a clave de Sol, a clave de Fá, insere o metrônomo, né? E eu ainda não tenho experiência com metrônomo, mas vamos lá. Então esse estudo começa a ficar um pouquinho mais lento. Beleza. E ainda se eu demoro, né, para estudar, se eu não tenho uma rotina de estudos, isso vai acarretando também com o tempo que eu levo para me desenvolver. Se eu sou uma pessoa que estuda todos os dias, se eu tenho uma rotina ali e tal, eu até vou conseguindo evoluir. Mas se eu deixar, né, se eu deixar de treinar aquilo, eu vou demorar para me desenvolver. Se você perceber, os estudos da clave de Sol e clave de Fá, eles começam até ter uma independência ali, porque às vezes na mão direita tá tocando uma coisa e na mão esquerda outra, ok? Só que ainda assim é algo mais raso, né? Aí, depois disso, se não bastasse eu estar treinando, assim, sou uma iniciante no órgão, eu comecei a treinar aquilo, aí colocam o metrônomo. Aí depois do metrônomo, quando eu vou começar a realmente pegar o jeito para minha leitura começar a dar uma guinada, né? Aí vem e insere a pedaleira. Meu Jesus eterno. Aí acabou. Por quê? Porque eu tô começando a ter a habilidade de leitura, né? E aí insere mais uma bagagem na minha mochila. E o que acontece? Eu sou puxada para trás, porque a mochila começa a pesar. Então eu tenho mais dificuldade para andar, porque tá muito pesado. E aí começa a dar dor nas costas, começa a ter dificuldade, eu começo a parar mais vezes para descansar, porque é muita informação. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pedisse para um pedreiro, tá? Vamos dar um exemplo de construção aqui. Se eu pedisse para um pedreiro construir a parede, rebocar e bater laje ao mesmo tempo, você acha que ele conseguiria fazer isso ao mesmo tempo? Gente, não tem como. Preciso de um processo. Primeiro você ergue as paredes, já tem ali o alicerce.
ergo as paredes, aí faço ali a preparação da laje, bato a laje, aí eu venho com acabamento, venho rebocando. Eu falo isso que eu tô meio que em construção, então eu tô vivendo isso no dia a dia, por aqui. Mas se você for parar para pensar, não dá para fazer isso ao mesmo tempo. A gente precisa de um processo, a gente precisa de amadurecimento, né? Então, como é que eu vou pegar a pedaleira no início dos estudos, sendo que eu não estou preparada, minha leitura ainda não tá legal? Aí eu vou ficar com mais dificuldade mesmo, tá? E a intenção, que eu acredito que foi, de inserir já a pedaleira no início dos estudos, para que as irmãs já conseguissem, né, fazer isso mais rápido. Só que a verdade é que não aconteceu isso. Aconteceu ao contrário. Ficou mais lento o treino, né? Porque eu ainda estou aprendendo a ler. E ainda estou desenvolvendo o meu dedilhado. Eu ainda estou, né, ali iniciando. Então eu não tenho ainda habilidade nas duas mãos. E a pedaleira, ela é um adicional que temos, né? Um adicional. Por exemplo, não dá para eu chegar lá no culto e, tipo, né, tocar só com a pedaleira. Não faz muito sentido, né? Porque já tem o violoncelo lá que toca clave de Fá. Já tem a viola que toca clave de Fá e o tuba. Então, se eu tocar aqui a minha mão direita e a mão esquerda e tocar bem, vai ser o mais importante, né? Porque já aconteceu de eu ver, né, a pessoa quer já tocar tudo, né? Às vezes na igreja, já quer tocar com a mão direita, a mão esquerda e pedaleira. E aí não sai nada, não sai nem mão direita, nem mão esquerda direita. Ou sai a mão direita, daí a mão esquerda fica meio que disfarçada ali, fazendo o acompanhamento, mas não sai corretamente. A pedaleira você deixa mais baixinho, né? Porque se você se errar, ninguém vai ouvir. Por quê? Por que eu falo isso? Porque já aconteceu comigo, entendeu? Já aconteceu com as irmãs que eu vejo que tocam também comigo, que às vezes a gente tá na igreja e acontece, né? Já aconteceu. Por quê? Porque não tem a habilidade ainda, não dominou as suas mãos. A pedaleira é importante? Gente, é lindo pedaleira, tá? É maravilhoso quando você tem a habilidade de tocar tudo. Só que você precisa entender que antes disso existe um processo, né? Existe um processo para você se desenvolver. Então, você precisa desenvolver primeiro a sua habilidade, né? A gente vai tendo ali a habilidade técnica de movimentação, conseguir tocar a mão direita e a mão esquerda separado, né? Por exemplo, um treino aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Se eu pegar aqui mão direita e vir aqui com a mão esquerda, vou fazer uma diferente da outra aqui. Por exemplo, vou pegar aqui nota Dó e aqui nota Mi. Então aqui eu vou pegar... E aqui eu posso fazer... Uma coisa bem básica aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, para eu fazer isso no ritmo certo, no tempo, que aqui eu fiz, mas eu não fiquei parando, né? Eu não fiquei pensando no que eu tô fazendo. Não, porque já vai naturalmente. Quando você tem habilidade, né, isso flui, você consegue pensar no ritmo e fazer aquilo no ritmo. Então, isso tudo você vai desenvolvendo, né, através de estudo, de técnica, mas existe um processo para isso. As irmãs que estão aqui, ó, no Instagram e quiserem ir lá pro meu canal do YouTube, estão chegando aqui agora, vão lá, o link tá nos meus stories, vão lá, vai ter a amostra aqui na prática, como eu acabei de fazer. Então vão por lá, que vai ser uma alegria receber vocês por lá também. Então, quando isso acontece, né, a gente tem essa dificuldade, porque eu tô colocando muita informação no início dos meus estudos, né? E aí eu já recebi mensagem: irmã, minha dificuldade é tocar com a mão direita e a mão esquerda e a pedaleira junto. Por que que acontece isso? Porque você não desenvolveu isso no passo a passo. Você vai precisar desenvolver sua mão direita separada da esquerda, né? Porque no caso aqui você tá treinando a habilidade nas duas mãos e depois você faz isso com as duas mãos juntas, tá? E aí, você precisa entender que a clave de Fá, né, no início dos estudos, o que acontece? Se a gente for pegar um hino para tocar,
a iniciante, a irmã que faz o primeiro teste ali, até tocar no culto às vezes, até oficializar, às vezes toca só com uma nota na mão direita, que é a clave de sol, tocando a melodia, né? Não é exigido tocar logo de cara com contralto, né? Porque também é bastante informação. E aí, mais a clave de Fá, você precisa entender que ela não é igual à clave de Sol no sentido do propósito dela. Então, assim, o propósito da clave de Fá não é igual ao propósito da clave de Sol. Clave de Sol, ela vai cuidar da parte melódica cantada. Então, se eu tocar aqui, né, você já consegue acompanhar junto comigo o hino. Agora, se eu tocar aqui um acompanhamento da clave de Fá, você não vai saber meio que hino que é, às vezes, né? A gente vai demorar para entender o que está tocando. Por quê? É um acompanhamento, né? Eu faço um acompanhamento para guiar a clave de Sol, ok? E alguns instrumentos fazem isso separado e a gente faz isso junto com as duas mãos. Então, o propósito da clave de Sol é você aprender, né, a questão de melodia. Já a clave de Fá entra na harmonia. O que é harmonia? Combinação de sons. Se você for pegar ali na teoria, eu vou pegar porque tem muita gente que estudou bastante, então só para pegar isso e trazer isso aqui para exemplificar. Combinação de sons simultâneos. O que quer dizer isso, né? É você tocar duas notas ao mesmo tempo. Então, e esse tocar duas notas ao mesmo tempo nasce também dos acordes. Então, o acorde, eles são figuras, né? São tríades, nascem das tríades, formam um acorde, onde você pega esse conjunto de figuras e tocam eles ao mesmo tempo. Só que às vezes o acorde ali, eu posso tocar com 3 notas, também ele pode aparecer com 2 notas. Quando a gente está tocando os hinos, geralmente vai aparecer assim, com 2 notas. E meio que no intervalo ali. Então, às vezes vai aparecer com terça, um intervalo de quarta. Isso é mais aprofundado. Mas, vou até dar um exemplo aqui para vocês verem. É o seguinte, por exemplo, vou pegar aqui um hino, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, clave de Fá, né? Vou tocar 2 notas ao mesmo tempo. Então, ela pode aparecer assim. Mas, por exemplo, o acorde que eu tô tocando aqui é um acorde de Fá. O acorde de Fá, ele tem 3 notinhas. Então, ele tem o Fá e ele nasce assim, no intervalo de uma nota. Então, Fá, Lá e Dó. Então, intervalo de terça aqui. Então, eu tenho Fá, eu pulo Sol, faço Lá. Pulo Si e faço Dó. E aqui nasce o acorde de Fá. Ok? Então, esse é o acorde de Fá maior. Aí, na hora que eu estiver tocando o hino, nem sempre ele vai aparecer assim. Pode ser que apareça no final do hino, né, essas 3 notas. Só que às vezes ele vai aparecer pra mim somente com 2 notas, somente com essas 2 aqui, ó. Tá? Então pode ser que apareça assim. Ou pode ser que esse acorde também ele apareça assim, ó, com 2 notas, só que separadas em uma distância maior, né? Então, só que ambos é o mesmo acorde, é da mesma família, né? A mesma família aqui. E aí, se você tiver, né, conhecimento disso, isso vai trazendo mais clareza. Só que aqui também a gente vai ter que ter domínio de outras coisas, né? Como dedilhado, né, conseguir fazer essa movimentação fechada, essa movimentação mais aberta. E aí a gente entra, né, na parte mais técnica que você precisa dar atenção para isso. Só que se você sempre tratar a sua mão esquerda como segundo plano e a sua mão direita como a principal, você não vai evoluir. O que acontece nos estudos tradicionais? Eu percebo que a notação da clave de Fá, ela é mais parada, né? Ela não tem tanta movimentação. Se você pegar a clave de Sol, tá acontecendo um monte de notinha, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Si, Mi, Ré, Dó. E às vezes a clave de Fá ali tá uma figura segurando, né? Tem 2 figuras ali, seguram mais tempo, né? Tem uma semibreve. E aí demora para você movimentar a clave de Fá. Isso é um erro. Por quê? Você tá demorando para desenvolver a sua clave de Fá. E aí que entra essa dificuldade que muitas irmãs têm hoje em dia. Por quê? Por demorar para introduzir, né, a clave de Fá, como
como um treino, né, igual da clave de sol, faz com que isso possa demorar para desenvolver. Então é como se eu tivesse, né, a clave de sol e a clave de fá, tratando elas diferente. E até um certo ponto, que nem eu falei, elas são diferentes, porque cada uma tem um propósito diferente, ok? Só que para você ganhar habilidade na clave de fá, você vai ter que estudar ela do mesmo jeito que você estudaria a clave de sol, sabe? Com a mesma intensidade, usando as mesmas notas e a mesma velocidade. Então, para você desenvolver isso de uma melhor forma, você vai precisar fazer exatamente a mesma coisa, né? E ir associando isso à sua leitura de partitura. Então, fazer um treino, a mesma coisa que eu vou fazer na clave de sol, faço na clave de fá. Então, por exemplo, vou treinar uma escala, tá? Vou dar um exemplo. Vou treinar uma escala. Então, a clave de fá eu vou treinar junto, né? Essa escala, com velocidade e tal. Aí, por exemplo, vou treinar um hino, vou pegar uma melodia, treina a mesma coisa que você treinou na clave de sol para treinar na clave de fá. Você vai juntar como se fosse uma só nesse momento de treino. Por quê? Para você desenvolver também a habilidade. Então, no primeiro momento de estudos, você já tem que entrar com as duas mãos, tipo, com os dois pés na porta, né, que fala, né, essa expressão. Por quê? Você já precisa entrar com as duas mãos em ação e não esperar muito tempo para introduzir a clave de fá. Por mais que ela tenha como se diz, esse propósito de ser o acompanhamento, no comecinho dos estudos, para você desenvolver dedilhado, para você desenvolver agilidade na clave de fá, você vai precisar treinar ela com intensidade. E o que acontece, né? Você precisa entender como que você está estudando. Será que você está estudando da forma correta? Será que você está dando atenção para a sua clave de fá? Porque pode acontecer, né, de você tá estudando, mas não está dando atenção devida para a clave de fá. Então, você vai precisar desenvolver isso para você conseguir evoluir. E esse evoluir vai ser através de treino, né? A gente quer chegar, tocar o hino. Beleza, esse é o meu sonho, mas às vezes a gente não quer passar pelo processo de treinamento. O processo, você precisa dele, você precisa viver ele. É que nem academia, treinar. Eu sei que às vezes não é bom, né? Mas é aquilo que vai te ajudar você a se desenvolver, tá? Então, no caso aqui, eu vou passar para vocês 5 passos ainda aqui nessa live para vocês entender como que vocês podem desenvolver isso, ok? Deixa eu ver se tá todo mundo por aqui me vendo. Beleza, as irmãs estão aqui comentando também, as irmãs estão aqui também no Instagram. Se quiser ir lá no YouTube, o link tá nos stories, ok? Então, o próximo passo aqui é você entender, então, que, primeiro ponto, então, para vocês anotar, é tratar a sua mão direita como se fosse, sua mão direita e esquerda, como se fossem uma só, para treino, tá? Para treino. Lá na hora de tocar o hino, na hora de fazer o hino acontecer, não vai ser assim, você vai tocar o que está escrito, mas de treino, você vai treinar ela com intensidade. Mesma coisa, mão direita, mão esquerda, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, um treino básico, uma coisa bem que vai falar assim, nossa, irmã, é isso? Mas se você já conseguir fazer isso com as duas mãos juntas na mesma velocidade, você já começa a evoluir, entende? Então, opa, tá caindo alguma coisa aqui. Deixa eu deixar aqui mais do ladinho. Então, por exemplo, um treino de digitação, tá? Treino de digitação, de posicionamento. Isso aqui você pode fazer em qualquer tecla, tá? Você pode, principalmente até nas teclinhas pretas. Vamos fazer um treino aqui, por exemplo, em tecla preta, ó. Tá vendo essas teclas pretinhas aqui do órgão? Então, eu vou posicionar nela, tá? Um dedo em cada teclinha. Por exemplo, ó, esse dedão aqui, nessa tecla, primeira tecla preta, segunda tecla preta. Aí o terceiro dedão eu vou colocar na teclinha branquinha aqui, que
vai ficar aqui no meio, ó, tá? Depois eu vou juntar aqui a tecla preta, a próxima e a próxima. Então, eu vou ter essa sonorização aqui, tá? Você pode fazer, é só de observar que você já vai conseguir fazer. Então, essa movimentação aqui da mão direita. Na mão esquerda, você vai posicionar no mesmo lugar, nas mesmas notas. A diferença aqui é que os dedos vão ser diferentes, ok? Você vai posicionar no mesmo lugar. E aí você vai movimentar isso, repetir isso, trabalhar a repetição. Então, treino de repetição. Repetir, movimentação. Então, por exemplo, essa seria a movimentação. Só que um treino de movimentação, você precisa controlar seus dedos. E muitas das vezes a gente fica focado na leitura que a gente está fazendo, em qual nota que a gente está tocando, procurando a associação da clave de Fá, se aquela nota da clave de Sol é a mesma da clave de Fá. Então, aqui, nesse caso, a mesma coisa que é da clave de Sol está na clave de Fá. Né? Nesse primeiro momento, se eu pegasse aqui uma partitura, seria Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e Lá, Sol, Fá, Mi, Ré em bemol. Então, você veria uma, duas, três, quatro, cinco figuras, né? 5 figuras de semínima ali, e com 4 bemóis, com 1, 2, 3, 4 bemóis. Aí você perceberia assim, nossa, que doideira, que difícil. Mas não, é isso, é essa movimentação que eu acabei de fazer, tá? Uma movimentação simples aqui. Então, às vezes a gente tem medão, assim, né, da clave, de olhar para a partitura, ver o que está escrito, só que se a gente for parar para pensar, o que a gente está tocando é simples, né? É simples. Se você entender isso, né, conseguir associar isso com mão direita e mão esquerda, perceber ali uma leitura e ver que é a mesma coisa, você já vai criando mais habilidade na sua leitura. Você vai vendo por associação também. Então, aqui, ó, movimento treinando. Então, primeira coisa de treino aqui, você tem que conseguir treinar isso mantendo a sua mão, controlando as suas mãos no órgão. Você não pode fazer um treino, tá um pouco de sombra aqui, mas acho que dá pra ver, né? Você não pode fazer um treino aqui levantando as mãos, por exemplo, ó. Né? Tipo, minha mão tá voando aqui, meus dedos estão subindo e eu nem percebo, né? E se você tiver, às vezes, quem tá te avaliando não vai, às vezes, prestar atenção nisso, porque o foco da gente não, tô acertando a leitura de partitura, então beleza, vamos pra próxima, né? Então é isso que a gente pensa, acertei a minha leitura, tô conseguindo fazer meio que no ritmo que tá meio travadinho, mas tá bom, vou indo. Então é isso que acontece, né? E aí você não se preocupa com o posicionamento, você não se preocupa se você tá esbarrando, como é que tá a posição dos seus dedos, e vai seguindo assim. Só que chega uma hora que você vai tocar, por exemplo, fazer uma passagem, né, na mão direita, você dá aquela enroscadinha. Ou o que acontece? O andamento diminui. Né? E nessa do andamento diminui, se você já for uma organista e estiver tocando na igreja, né, por exemplo, no futuro, quando você for uma organista, estiver na igreja e você não tiver habilidade técnica, tanto da mão direita, tanto da mão esquerda, aí você deixa cair o andamento do hino. Você vai tocar o hino mais lento, e aí você, eu tenho dificuldade aqui na mão esquerda, porque eu não consigo movimentar, porque a minha movimentação é lenta, então minha leitura é pouca, eu tenho muita dificuldade. Aí, às vezes, muitas irmãs acontece isso, não sabe por quê, porque faltou treino técnico, né? Então, não é só leitura. Leitura é básico, é um mapinha pra gente seguir. Só que se você não tiver ali, né, realmente a parte mecânica, você não vai conseguir, né, fazer isso acontecer no ritmo do hino, no tempo certo do hino, e aí a gente acaba, né, dando aquele louvor medíocre, né? Então a gente acaba tocando, ai Senhor, perdoa, né, tô ruim aqui. Só que a gente não parou para treinar, né? Não parou para treinar. Então as irmãs que estão começando, as irmãs que estão iniciando, já tem que saber disso, para vocês terem consciência disso, que se caso começar isso a acontecer, vocês vão ver, opa, eu não tenho técnica, eu preciso me aprofundar no conhecimento para eu adquirir técnica, entende? Então, vocês vão ter que começar a buscar conhecimento, aprofundar na parte, né, de técnica mesmo, de movimentação, agilidade dos dedos,
Não basta só você fazer lá o teste, o programa mínimo, ah, beleza, ufa, fiz o teste, acabou e não vou estudar mais, né? Ou estudar só para tocar na igreja, mas aí depois que você finalmente está tocando, você não conseguir, né, se desenvolver, você ficar travada, se sentir travada e, né, fez o teste para tocar na igreja, com a intenção de tocar na igreja, mas você não aprendeu, né, não aprendeu realmente tocar o instrumento, né? Então a gente não pode ter essa intenção, ah, eu quero fazer o teste já. Não, eu preciso aprender, eu preciso de habilidade técnica primeiro, eu preciso entender, preciso já ter conhecimento para depois eu pensar nisso, né? Então, não adianta a gente ter o foco só ali para tocar na igreja. Você precisa entender que existe um processo, né, que você já precisa ter essas habilidades antes, ok? Então, vamos lá, vamos fazer essa prática aqui. Então, mesma coisa mão direita, mesma coisa mão esquerda. Então, a primeira movimentação aqui, você não vai mexer os seus dedos. Vou focar aqui na mão esquerda, né? Clave de Fá. Então, você não vai ficar levantando seus dedos. Então, você precisa manter esse posicionamento. E manter posicionamento, quando a gente fala aqui nas teclinhas pretas, é mais complicadinho, né? Você vai manter aqui sem ficar... né? Ai, meu Deus. Vai ficar balançando o dedo ali. Então, você tem que ter firmeza. Então, para você ter firmeza no começo, você não pode sair querendo tocar assim rápido, né? Que eu sei que tem essa ansiedade de que, ai, eu preciso tocar rápido. Não, quando você está treinando, praticando, você não deve nem tocar rápido. Você precisa treinar devagar para você controlar os seus dedos. Então, controlei, ó, mantive todos os dedos aqui na posição. Você precisa manter essa posição, ok? Aí a próxima etapa. Soltou e vai para os próximos. Dá aquela tropicada ali, a Esther falou. Aí eu vou pro próximo agora na teclinha branca, ó. Devagar. Aí eu vou pro próximo. Próxima tecla. E vou pra próxima. E aqui o tempo todo mantendo o meu dedo. Eu mantive aqui. Agora eu vou voltar. Sem repetir a última nota, ó, mantendo o dedo. Vão vendo aí se vocês estão conseguindo manter o dedo e controlar. Às vezes vai dar uma tremidinha aí na base. Às vezes vai dar uma esbarradinha. Então você precisa controlar. E aí descendo. E aí o posicionamento, né, daí muitas irmãs falam assim, ah, mas é que tem que fazer bolinha aqui. Aí algumas irmãs falam assim, toca assim tudo deitadinho, né, com as mãos tudo deitadas, e não pode, tá? Também não pode ficar com os dedos tudo aqui contorcido. Então tem que ser uma posição que vai favorecer na hora que você for tocar isso, né, pra você conseguir se desenvolver. Então esses são os primeiros passinhos aqui. Se você não conseguir controlar os seus dedos, como que você vai conseguir fazer um dedilhado? Entende? Como que você vai querer tocar um hino, se você não controla os seus dedos, seu dedilhado, né? Então é aí que fica, as irmãs, nossa, não sabe nem por onde começar, porque e não tem ali um treino, né? Às vezes a gente passa, eu já passei por muitos métodos, tá? Todos os métodos você imagina, Collar, Shimon, Bujer, tem vários, que eu sou das antigas. Então, assim, passei por diversos métodos. E assim, eu estudava para ler a partitura e tentar passar de lição o mais rápido possível. Era esse meu foco, entende? Mas quando eu cheguei na hora H dos hinos, né, de pegar ali os hinos, realmente eu senti essa trava, essa dificuldade, né? Eu passei por muita dificuldade para me desenvolver, tanto nos métodos e também, principalmente na hora de pegar os hinos, né? Eu tinha medo de pegar os hinos porque eu não conseguia me desenvolver, fazer uma aplicação básica, um hino básico, tipo o hino... Na época era 7/7, não sei, a Obrigada em Jesus. Porque eu não tinha ali abertura, eu não tinha treinado técnica de abertura, técnica de dedilhado, né? Então, aqui já a gente até entra aqui nos próximos passos, né? Entender que a mão esquerda, ela serve para acompanhar a mão direita, e muitas das vezes a gente vai fazer dedilhados diferente entre as duas mãos. Então, você conseguir também... depois fazer essa mudança, né? Conseguir, por exemplo, se a mão direita está fazendo uma coisa, a mão esquerda está fazendo outra. Então, por exemplo, vou pegar aqui
do meu dedinho 3 aqui, que é o meu dedo médio, e vou começar por ele na mão esquerda. Na mão direita eu vou começar pelo dedo 1. Então eu vou fazer aqui uma movimentação. E vou passar por todos os dedos, ó. Para você fazer isso, você precisa já ter independência nas suas mãos, né? Você não precisa ter leitura, mas se você for pegar isso na leitura, você vai ver que vai ter, por exemplo, às vezes 4 figuras de semicolcheias, porque é uma movimentação mais rápida, né? Ou de colcheias, 4 colcheias ali agrupadas, então já entraria em grupos rítmicos. E aí você, quando às vezes a gente olha para esse tipo de movimentação, a gente acha difícil, mas é isso, ó. Eu tô fazendo aqui, pegando a terceira nota e fazendo a movimentação, tá? Então, você precisa ter essa habilidade também na hora que você for tocar. Você conseguir ter essa independência, né? A minha mão direita tá tocando uma nota diferente da mão esquerda, então tem essa diferença, ok? Então aqui a gente chama esse movimento aqui um movimento meio que oblíquo, né? Quando eu tô fazendo uma coisa diferente entre as duas mãos, tá? E aí a gente também pode, aqueles exercícios que a gente às vezes negligencia, né? Então, por exemplo, que às vezes tem até uma luzerna e a gente às vezes dá é meio que difícil, mas não, são movimentos, são treinos também para ajudar na agilidade, né? Então treina as duas mãos ali. Só que daí a gente entra na fase, por exemplo, na realidade dos hinos, né? Que daí a gente vai ter o quê? Dedilhados. Então, o terceiro ponto aqui, você precisa entender de dedilhados, né? Treinar os dedilhados para você conseguir tocar o que está escrito ali no órgão, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um hino, por exemplo, ainda no hino 281, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês aqui minha tela. Eu vou aumentar aqui, vou fazer uma mudança aqui para vocês verem, tá? Então ela vai ficar menorzinha aqui. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, tá? Não precisa se desesperar aqui, porque é só tô dando um exemplo e eu vou mostrar aqui como fazer o que você precisa treinar na mão esquerda, que vai ser importante para você tocar um hino. Eu vou te mostrar o que tem aqui na clave de Fá para você entender, tá bom? Então, só foco aqui na clave de Fá agora. O que a gente vê aqui? Nesse primeiro compasso aqui, a gente vê dedilhado, certo? O que mais está presente aqui na clave de Fá é dedilhado, ó. Vamos marcar aqui esse negócio dedilhado. 1 e 5, 2 e 4, 1 e 3. Então, cada dedilhado desse é uma abertura diferente. Ó, 1 e 2. Meu Deus, aqui tá 1 e 5, 2 e 4, 1 e 3, 1 e 2. Pra você fazer isso, você precisa treinar a sua abertura. 1 e 5, qual que é o meu dedilhado 1 e 5 aqui? 1 e 5. Se eu for falar aqui de dedilhado, algumas irmãs não conhecem muito de dedilhado, mas vamos lá. Dedo 1 meu aqui vai ser o dedão, tá? Então, o dedão vai ser o nosso dedo 1. Na música a gente faz isso, a gente numera os nossos dedos das nossas mãos. Então, dedo 2, eu vou ter aqui o dedo indicador. Dedo 3, dedo médio. 4, dedo anelar. E 5, dedo mindinho. Quando eu falo de dedilhado 1 e 5, olha a posição da minha mão, aberta. Eu abri aqui para fazer essa posição. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso saber fazer isso. Eu preciso conseguir chegar aqui no órgão, ó, e fazer esse distanciamento aqui, tá? Preciso conseguir fazer, às vezes, uma mudança de posição com esse dedilhado. Ah, mas Ana, eu não tenho abertura. Então, precisa treinar. Então, você precisa entender como treinar isso e focar. Porque se no inário está presente muito dessas aberturas, você precisa também já ir na realidade do que está acontecendo ali no inário. Outra abertura aqui que tem presente, vamos ver. A abertura de dedilhado 2 e 4 aqui. Nesse caso, é um dedilhado que eu vou pegar aqui as notas
o dedo 2 e o dedo 4, e é um dedilhado mais fechado aqui. Mas se você souber fazer aqui o aberto, você só muda aqui, ó, o dedo, você só desce aqui, ó, não precisa nem ficar saltando, nem mudar nada. Então, você precisa conseguir controlar seu dedo 4, que é um dedo difícil, né, um chatinho de controlar. Por exemplo, se eu segurar aqui, por exemplo, meu dedo 1, por exemplo, meu dedo 4, ó, e eu quiser manter todos os dedos aqui na posição, vê se você consegue fazer isso. Manter todo mundo na posição e mexer só o dedo 4. Então, ó, vou manter o dedo 4 e vou mexer os outros, ó. Então, você precisa controlar isso. Então, quando você descer aqui com o dedo 2 e o 4, os dedos vão ficar subindo, né? Não ficar saindo da posição. Porque você precisa manter essa posição, porque o hino está acontecendo. E você vai precisar mudar de novo para ir para outra posição, para outro dedilhado, ok? Então, para as irmãs até que estão iniciando, isso não é difícil de entender, porque vocês já estão vendo aqui, ó, dedilhado aberto, né? Preciso trabalhar minha mão aberta. Dedilhado fechado, preciso ter habilidade de controle dos meus dedos. Então, para você entender de uma forma mais simples, eu preciso controlar os meus dedos, eu preciso saber pular de uma nota para outra, né? E eu preciso fazer isso dentro do ritmo ainda do hino, entende? Então, olha só quanta coisa que você precisa se desenvolver, e às vezes a gente negligencia um treino de repetição, né, de clave de Fá, e às vezes o método que a gente está estudando não foca na habilidade técnica, ele foca na habilidade de leitura. E aí você se vira com a técnica, né? Você se vira para treinar a parte técnica. A gente depois vai ter aqui outros dedilhados. E aqui, se você for ver, né? Ó, vou voltar lá de novo. Se você for ver aqui, a gente vai ter depois dedo 1 e dedo 2. A gente vai ter, além, né, do dedilhado só, não é só o dedilhado aqui, a gente vai ver que está acontecendo aqui o acorde. Lembra que eu falei para vocês que o acorde, muitas das vezes, eles são 3 notas, mas nem sempre aparecem as 3 notas explicitamente. Às vezes vai aparecer 2 notas só daquele acorde. Deixa eu ver se eu acho um final aqui do hino que tenha 3. Aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver que hino que é esse. 282, aí depois vocês pesquisam aí, tá? Ó, se eu pegar aqui o finalzinho do trecho do hino 282, olha só, tá vendo? Essas 3 notinhas aqui, elas fazem parte do acorde de Dó. Ó, tem o Dó, Sol e Dó. Não é Dó, Mi, Sol, não é a tríade, né? Exatamente. Só que, ainda assim, faz parte disso, né? Dó, do conjunto de Dó. Dó, Sol e Dó, né? Dó, Sol, Dó. Então, tem aqui o conjunto de 3 notas. Então, o acorde, ele está presente no inário e a gente vai precisar identificar ele. Isso facilita a nossa memorização de notas duplas, porque, Ana, minha dificuldade também é identificar, né, ao mesmo tempo, as 2 notas da clave de Fá, porque até então eu estudei, solfegiei muito tempo na clave de Sol, e aí depois, na leitura de clave de Fá, a gente não dá para solfegiar 2 notas ao mesmo tempo, né? A gente não tem esse solfejo de 2 notas falado. Vai ser na raça, na prática. Aí é onde acontece a dificuldade, que a gente precisa conseguir ler 2 notas. Se a gente entender o acorde, para ler essas notas ficam mais fáceis, né? Porque a gente associa isso. A gente vê aqui que algumas partes dos hinos, né, tem o posicionamento de mão aberta, por exemplo, isso daqui é um posicionamento de mão aberta, né? Esse daqui já é um posicionamento um pouco mais tranquilo, mais fechado aqui. Peguei a primeira nota, né, do acorde e a última, ó, Dó e Sol. Né? Se eu inserisse aqui, ó, vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Se eu inserisse aqui uma outra nota, por exemplo, aqui no meio. Acho que não deu certo. Peraí. Esse aqui eu vou fazer. Vou pegar aqui, vou deixar mais grossinho, ó. Vamos fazer o seguinte. Se eu pegasse aqui no meio, ó, vamos supor que essa bolinha pretinha aqui seja a terceira nota do acorde, tá? Então, aqui tem o Dó,
aqui vai ser o Mi e aqui vai ser o Sol. Então, Dó, Mi, Sol. Né? No hino, aqui eles tiraram isso. Então, só tem aqui a primeira notinha e a quinta. Então, eu vou pegar, se você treinar, quem treinou aí, eu acho que é módulo 1, tem esse treino, eu acho que é módulo 2, até da igreja. Tem aí as tríades, né? São 3 notas. Então, é primeiro grau, terceiro e quinto. Então, o primeiro aqui, a primeira notinha do acorde é o Dó. A terceira é o Mi e aqui a quinta é o Sol. Mas aqui nessa realidade aqui, aconteceu deles só colocarem a primeira, né? O primeiro grau e o quinto. Então, o primeiro e o quinto grau aqui. Mas não deixa de ser parte desse acorde. Então, aqui fica até fácil de eu identificar o nome das notas, né? Porque eu tô trabalhando com tríade aqui. Então, essa é uma dica aí para você que já tá treinando aí um pouco de tríade, já tem uma noção. Isso ajuda na sua leitura da clave de Fá. E aí você também precisa conseguir colocar isso em prática, né, dentro do tempo, do contexto do hino, ok? Então, tudo isso envolve, né, a habilidade de parte de clave de Fá. Outra coisa também que você precisa entender é que a clave de Fá, né, para você desenvolver a sua habilidade, né, tanto de leitura e tanto de parte prática, a gente vai precisar desenvolver não só um dedilhado de tocar com 2 dedos. Não, você vai precisar saber fazer uma passagem, passar o dedo, né, passagem de dedilhado. Então, uma passagem simples, né, para a gente chegar em uma outra extensão. Por exemplo, eu tô nesse Dó e eu quero ir para esse aqui, né? Então aqui eu fiz uma sequência e passei meu dedilhado para chegar na nota Dó. Se eu não respeitar o dedilhado, se eu não treinar o dedilhado, na hora que eu chegar para tocar um hino, né, para a hora que eu for pegar ali na prática, eu vou ter muita dificuldade, porque eu não estou observando o dedilhado, eu não treinei o dedilhado, eu não repeti dedilhado. Entende? Então, você precisa conseguir treinar movimentação, né? O salto, por exemplo. Eu tô aqui, tô fazendo essas 2 notinhas aqui, 2 Sol. Então, eu preciso conseguir pular, né? Conseguir voltar. Eu preciso conseguir fazer, né, uma mudança aqui de notas, né, com facilidade. Mas, para isso, eu vou precisar treinar. Para isso eu vou precisar colocar minha mão na massa e entender mais a fundo a questão de clave de Fá. E aí, isso às vezes a gente não treina, a gente só quer ir passando e passando e passando. A gente não sabe dessa importância que tem na clave de Fá.